Olá, mais uma vez estamos juntos para seguirmos em nossa jornada sobre os Salmos da Bíblia. Estamos meditando já desde a última mensagem sobre o Salmo de número 2. Hoje nós gostaríamos de ler novamente o Salmo 2 com vocês e trazermos mais algumas lições. Lições que são importantes quando nós lembramos que, juntamente com o Salmo 1, o Salmo de número 2, ele forma um prefácio a todo o livro dos Salmos, uma introdução maravilhosa de tudo o que vai se desdobrando à maneira que nós vamos estudando esse maravilhoso inário do povo de Deus. Veja, Palmer Robertson diz que tanto a ideia da lei do Senhor como do Messias prometido é a grande tônica do livro dos Salmos, de todo o Saltério. E isso se prova quando nós olhamos para a sua introdução, Salmos 1 e 2, e notamos isso. O Salmo de número 1, ele começa com a bem-aventurança daquele que medita dia e noite na lei do Senhor. O Salmo de número 2, ele então diz que bem-aventurado é todo aquele que se refugia no Cristo de Deus, no Messias prometido. Se você fizer uma leitura cuidadosa dos salmos subsequentes, os salmos a seguir, você vai notar então que sempre o tema da lei do Senhor, como disse Palmer Robertson, ou do Messias prometido, é recorrente. Eles sempre vão lembrar da importância da palavra de Deus e como ela nos dirige para Cristo Jesus, como ela aponta para o Messias prometido. Eu vou ler então o Salmo 2 mais uma vez para a gente, para a nossa instrução, para a nossa meditação de hoje. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho. Porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Veja como este salmo maravilhoso, ele nos traz uma profecia do reinado do Messias, o príncipe da paz. A profecia, ela não trata sobre o reinado de Deus em sua soberania, que é o resultado necessário do relacionamento do Criador com o mundo que ele fez, mas sim fala sobre um reinado que resulta de um decreto soberano de um rei. O reinado mediador do Senhor Jesus Cristo. Vocês já pararam para pensar, crianças, como é maravilhoso saber que o nosso Salvador, ele é o Criador do mundo? Ele é o Senhor de toda a terra. A Bíblia o chama de Rei das Nações, Senhor dos Senhores. Em outras palavras, o Salmo 2, ele então nos lembra que Deus governa o mundo, mas ele governa o mundo de uma forma redentora. E esta é a grande razão por que os homens que não temem a Deus, que não amam a lei do Senhor, eles rejeitam esta verdade. O Salmo 2 então diz: porque os pagãos ou gentios, povos que não temem a Deus, se enfurecem, ficam com raiva e as pessoas imaginam coisas vãs. Ou seja, seguem o conselho dos ímpios, não seguem os conselhos maravilhosos do grande Rei Jesus Cristo. Nós somos cristãos. E o que isso significa? Significa, entre outras coisas, que nós devemos procurar entender a mensagem do Salmo de número 2, comparando com as páginas da Bíblia, principalmente com o Novo Testamento. E o Novo Testamento, então, vai nos dar um significado precioso sobre este salmo. Se vocês usarem este método sempre ao estudarem o saltério, vocês vão aprender que cada salmo vai nos chamar a atenção para uma verdade ensinada em toda a Bíblia.
Por exemplo, você vai para o Novo Testamento e você vai aprender que o Salmo de número 2 é o salmo mais citado nas páginas do Novo Testamento. E as referências que você vai encontrar no Novo Testamento vão nos ajudar a entender o porquê este salmo é tão glorioso e porque ele fala diretamente a respeito do reinado soberano do nosso Cristo. Por que os pagãos se enfurecem, né? Porque as nações, diz a Bíblia também, ficam com raiva de Deus. Nós somos informados em Atos 4, versículos 24 a 28, que os 2 primeiros versículos do 2º Salmo são, de fato, uma profecia a respeito da vida, obra e morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler para vocês, para a gente comparar. Atos capítulo 4, versículos 24 a 28, quando os apóstolos eles são libertos após terem sido presos e ameaçados a não pregar mais a Jesus para o mundo. E a igreja, então, quando vê Pedro e João soltos, ela vai orar. E diz assim em Atos 4, a partir do versículo 23, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, ou seja, ouvindo isto, eles oraram a Deus. E como é que eles oraram? O que eles fizeram, o que eles falaram em sua oração? Observem. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Vocês percebem? O povo de Deus, nos dias do Novo Testamento, nos dias apostólicos, depois da gloriosa ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, eles vão citar o Salmo 2, dizendo que ele se referia à crucificação de Jesus. Versículo 26, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, também aprendemos que o Salmo fala sobre o seu autor. Atos 4 nos diz que foi Davi quem compôs este Salmo. Mas também aprendemos que o Salmo profetiza, fala que no futuro Jesus Cristo viria ao mundo e seria morto pelas mãos dos gentios, ou seja, das nações que não temem a Deus. O assassinato, a morte do nosso Senhor Jesus foi algo determinado na eternidade, predestinado pelo Pai para nos salvar. Deus usou então a maldade dos homens, a revolta deles, a fúria das nações contra o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Esta é uma mensagem maravilhosa do Salmo de número 2. Agora, em Atos 13, vamos continuar aqui no livro de Atos, versículo 33, nós vamos ver que o versículo 33 de Atos 13 se refere também ao Salmo 2, especialmente ao seu versículo 7, que fala da ressurreição. Olha só, Atos 13, versículo 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, eu gerei você. Olha só que interessante. Um salmo tão antigo, falando sobre a morte, crucificação de Jesus, mas também sobre a sua ressurreição. Este versículo é citado em 2 outros lugares, especialmente falando. Hebreus capítulo 1, por exemplo, no versículo 7, nos mostra que esta passagem faz referência à supremacia de Cristo sobre os anjos. Jesus é maior do que os anjos, em outras palavras. Hebreus capítulo 5, versículo 5, cita esta mesma passagem, descrevendo Cristo como aquele que entra em seu ofício como nosso sumo sacerdote. Ele morre pelos nossos pecados.
Ele intercede por nossa salvação. Quando a gente, então, junta tudo isso, crianças, o que é que nós vemos? O Salmo 2 fala sobre a ressurreição de Cristo, diz que Cristo foi gerado dentre os mortos, ou seja, ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Fala que ele entra em sua obra como sumo sacerdote e é tornado maior do que os anjos, mais elevado do que os anjos, nos diz a palavra de Deus. Então, depois de tudo isso, o que é que nós temos? A referência que o Salmo 2 fala da vara de ferro, né? Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O Senhor ri de todas as nações que se levantam contra ele, contra Cristo, o seu Filho, nosso Salvador, porque o Salmo 2 lembra que Jesus mesmo já foi constituído pelo Pai como o Rei das nações. Na sua ira, a seu tempo, Deus irá falar isso, é o que o Salmo diz. No seu furor, o Senhor os deixará com medo. Por quê? Porque, embora eles se levantem contra Deus, o Senhor já tem um rei estabelecido. Um governante soberano sobre tudo e todos. Aqui você tem um uso muito interessante que o Novo Testamento faz sobre o Salmo de número 2. Por exemplo, Apocalipse 19 fala do governo de Cristo sobre as nações, tendo em vista a sua ira. Ou seja, é uma referência no livro do Apocalipse não simplesmente ao governo de Cristo sobre as nações, como está lá no capítulo 12, ou em Apocalipse capítulo 2. O livro do Apocalipse, então, nos diz, citando o Salmo 2, que Cristo governa as nações. E ele faz isso através de seu povo, através da sua igreja. Deus, então, nos fez crianças, príncipes e princesas deste maravilhoso reino, reis e rainhas de um grande reino, onde ele é o supremo rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores, diz Apocalipse 19, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E quais são as implicações, então, de tudo isso para a gente? Este salmo nos dá 12 versículos. Os versículos de número 1 e número 2 são sobre a crucificação, como eu disse. O versículo 7 sobre a ressurreição. E o versículo 9, com a vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Aborda o reinado de Cristo através de sua palavra por meio da igreja. Que lição maravilhosa nós podemos então guardar hoje para a nossa devocional. O Deus a quem servimos não é um Deus fraco. A Bíblia o chama de um Deus guerreiro. Senhor dos exércitos é o seu nome, nos diz a Bíblia. A Bíblia também não nos fala de um Cristo frágil, que tem medo dos homens, mas fala de um bom pastor que deu a sua vida por suas ovelhas, mas que ressuscitou triunfantemente ao terceiro dia, gloriosamente reina sobre tudo e todos e governa as nações com a vara de ferro. Apocalipse 19 diz que uma palavra afiada sai da sua boca enquanto ele reina, governa e vence o mundo, e esta espada afiada é a sua santa e poderosa palavra. Então, como é que nós podemos guardar tudo o que vimos hoje neste segundo momento, meditando sobre o Salmo de número 2? Que lição preciosa é saber de tudo isso e descansar no governo soberano daquele que cuida de nós. Nada foge ao seu controle, nada escapa de suas mãos, nenhuma folha cai da árvore sem que ele consinta, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele diga que deve cair. Esse é o limite ou a dimensão do governo do nosso rei. Ele não somente está preocupado com as coisas pequenas, crianças da nossa vida, o nosso crescimento, a nossa saúde, a nossa educação, a nossa fé, mas ele também está preocupado com as questões maiores. Ele deseja que todas as nações, todos os povos venham até ele, se submetam a ele, o adorem como verdadeiro Deus e Salvador de todo aquele que nele confia. Que o Senhor nos abençoe
Nos ajude a guardar esta palavra no coração à medida em que caminhamos e juntamos informação preciosa e bíblica sobre os Salmos. Que o Senhor nos ajude a entender que quando o Salmo 2 diz que o Senhor ri de todas as nações, é porque ele pode realizar coisas tão grandes e terríveis que os homens deveriam ter medo do seu juízo final. O riso de Deus, o riso divino, nos lembra que quando o sol estava escuro e os discípulos estavam dispersos com medo dos judeus, nosso Senhor em angústia e o sinédrio com os fariseus exultando porque Jesus seria morto, Satanás triunfante achando que havia vencido, Pedro miserável porque havia traído o Senhor, Judas em desespero e Maria em lágrimas por ver o seu filho ser morto. O Salmo 2 nos lembra que diante de tudo isso, o Senhor nunca perdeu o controle da situação. Ele pretendia fazer tudo isso. Os seus planos precisavam ser cumpridos e, lamentavelmente, o Filho de Deus precisava dar a sua vida por nós que não amávamos. Mas o Pai fez isso a fim de estabelecer o seu rei, grande rei, em Sião. E os homens hoje esperneiam, reclamam, mas quer eles gostem ou não, a Bíblia diz, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei das Nações. Deus nos abençoe. Se Deus permitir, amanhã nós continuaremos e prosseguiremos em nossa jornada sobre o Salmo de número 2. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tua palavra e o consolo que ela nos traz. A verdade maravilhosa de que o nosso Senhor é soberano sobre tudo e todos, governa e reina sobre todas as coisas. Que ele ri de todas as nações que se levantam contra ele, porque tudo o que aconteceu na história, até mesmo a traição, o sofrimento, morte de seu Filho Jesus Cristo, foi determinado antes da fundação do mundo, para que então nós pudéssemos encontrar nele, Jesus Cristo, verdadeira alegria e refúgio para a nossa alma. Abençoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a entender e com isso confiar que o nosso Deus governa tudo e nada foge ao seu controle. E por isso o Salmo 2 fala de forma maravilhosa que um dia Jesus Cristo viria para morrer pelos nossos pecados, ressurgir para a nossa justificação e triunfantemente ascender aos céus, se sentando ao lado do Pai como o Rei das Nações. Em nome de Jesus oramos. Amém.